Então vamos fazer agora um exemplo numérico de como é a força que surge quando temos duas correntes em dois condutores dado um certo arranjo, uma certa configuração espacial. Então nesse caso temos uma espira retangular percorrida por uma corrente I1 e colocada paralelamente a um fio infinitamente longo percorrido por uma corrente I2. Qual a força que o fio infinito com corrente 2 exerce sobre a espira retangular? Se a pergunta fosse o contrário, qual a força que a espira exerce no fio, nós teríamos um problema sério que seria o seguinte: nós precisaríamos determinar 4 campos magnéticos e a partir desses campos magnéticos determinar a força sobre o fio infinito. Acredito que a força contrária, ou seja, a força que I2 exerce sobre 1, seja mais fácil de calcular, porque nós já sabemos como é o campo magnético produzido por um fio infinito. Então, a força sobre a espira será o quê? Ela será uma força F1, então, que é integral I1 dL1 produto vetorial B2. B2 é o campo magnético ou a densidade de fluxo magnético produzido pela corrente 2. Nós temos condições de determinar quem é esse B2, porque nós já sabemos como é o comportamento desse campo nessa situação. I1 é constante, pode ser integral. dL1 vai depender de qual segmento nós estamos analisando, então serão 4 forças para se calcular. Como é a força sobre a espira, nós temos que calcular ao longo desse caminho fechado. Então eu já vou colocar aqui o símbolo de caminho fechado. Tá? Mas esse símbolo só vou colocar por causa da espira, para dizer que são 4 integrais. Então essa é a situação que nós temos. Qual o campo produzido por I2? Campo magnético. O campo magnético produzido por I2 é, já colocando direto a densidade de fluxo magnético, μ0 vezes H. Eu vou chamar aqui de B2 e H2. Então, fica μ0. Campo produzido pelo fio infinito a uma certa distância, ρ é corrente I2 sobre 2π a distância ρ, direção a φ. Esse é o valor em Tesla da densidade de fluxo magnético a uma certa distância ρ do fio. Isso significa que diferentes segmentos da espira 1 sofrerão diferentes forças, dependendo do seu arranjo no espaço, depende de como isso está posicionado no espaço. Então vamos lá, vamos calcular as 4 forças. As forças sobre os segmentos 1, 2, 3 e 4. Qual é a força sobre o segmento 1? De que forma nós calculamos? A força sobre o segmento 1 será integral I1 dL1 vetorial B2. Qual dL1? É um dz a z. B2 é conhecido e tem direção a φ. Então, temos aqui I1 é constante, pode ser integral. I1 integral de z a z, produto vetorial μ0 I2 sobre 2π ρ, direção a φ. Temos um produto vetorial de dois vetores perpendiculares. Qual o valor de ρ?
Ao longo dessa trajetória, ρ é constante. E é essa distância L aqui. Então, isso simplifica um pouco o nosso cálculo. Mas precisamos ainda calcular esse produto vetorial para ver em que direção isso vai ficar. Então, vamos lá. Qual é a direção? Bom, primeiro calculando o produto vetorial de Z a Z, produto vetorial μ0 e 2 sobre 2 π ρ a φ. Isso tem como resultado, em coordenadas cilíndricas, produto vetorial, primeira linha, a ρ, a φ e a z são os vetores unitários. Segunda linha, componentes do primeiro vetor, então aqui fica dz. Terceira linha, componentes do segundo vetor, μ0 e 2 sobre 2 π ρ. Vou estender duas colunas para calcularmos esse produto vetorial. Zero, 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 menos zero. Esse termo aqui é diferente de zero. Então, isso vai resultar em menos μ0 e 2 sobre 2 π ρ vezes dz direção a ρ. Então, vamos substituir aqui. Essa força será o quê? I1 integral μ0 e 2 sobre 2 π ρ dz, sinal negativo aqui, ou podemos colocar o sinal negativo aqui na direção do vetor unitário sem nenhum problema. Eu coloco aqui porque já sabemos que dois fios conduzindo corrente no mesmo sentido se atraem. Então, sem fazer nenhum cálculo, já sabemos, né, que essa força tem que ser para cá. E isso aparece aqui como resultado do produto vetorial. Aparece sinal negativo, uma força de atração entre os dois condutores. Tudo isso é constante, ρ é igual a L. Então, essa força tem como resultado I1, ou pré-multiplicando μ0, I1 vezes I2 sobre 2 π L, dz com z variando de 0 até uma altura b. Então, aqui fica z, de 0 até b, direção menos a ρ. Então, a primeira força é μ0, corrente I1, corrente 2, sobre 2 π L, vezes b, na direção menos a ρ, Newton. Então, aqui temos a primeira força, que é essa força aqui. Vamos adiante, vamos à força 2. De que forma podemos calcular a força 2? Mesma coisa, mesmo passo a passo. A força 2 será o quê? Integral I1 dL1 vetorial B2. B2 é conhecido, mas agora o dl mudou. Por quê? Porque estamos tratando desse segmento aqui de cima. Esse segmento é um de ρ a ρ. Então, aqui fica I1 pode ser integral. Integral de ρ a ρ, produto vetorial, μ0 e 2 sobre 2 π ρ, direção a φ. Mais uma vez, cálculo de produto vetorial. Esse produto vetorial
dρ a ρ vetorial μ0 e 2 sobre 2πρ tem como resultado, primeira linha, vetores unitários, segunda linha, componentes do primeiro vetor, terceira linha, componentes do segundo vetor. Aqui faltou a φ. Então aqui fica μ0 e 2 sobre 2πρ. Estendendo duas colunas para facilitar o cálculo. Zero, zero. Aqui tem um termo não nulo. Voltando 0, 0 e 0. Então, o único termo não nulo é esse aqui. Então, a força sobre o segmento 2 é I1 integral μ0 e 2 sobre 2πρ dρ, direção a z. Então, a força, nesse caso, será uma força para cima. Vejam que tem uma força sim, mesmo sendo perpendiculares, porque a posição relativa está a uma certa distância. Então, essa força aqui aponta no sentido positivo de z. Qual o módulo dessa força? Tem uma parcela que é constante. Aqui z varia de... Desculpa, ρ varia de L até A mais L. Então aqui ρ varia de L até A mais L. Desse ponto até esse ponto aqui. Então, o que acontece aqui? Faltou todo o termo constante, né? Toda essa parcela I1, μ0 e 2 pode sair da integral. Deixa eu simplificar aqui. Aqui fica μ0, I1 e 2 sobre 2π. Integral de 1 sobre ρ dρ é ln dρ. Colocando então os limites com ρ variando de L até A mais L, fica o seguinte. Temos então, aí faltou a direção a Z. Temos a força sobre o segmento 2 como sendo, mais uma vez, produto das correntes, que multiplica μ0 sobre 2π. E aqui tem um termo menos o outro, ln de ρ menos ln de A mais L menos ln de L. E esses ln de subtração podem ser compactados na forma de divisão. Então, fica ln de A mais L sobre L. Direção a Z. Newton. Então, tudo isso aqui representa a força sobre o segmento 2. Vamos adiante. Força sobre o segmento 3. Não muda muita coisa com relação ao segmento 1. Só a questão do ponto inicial e o ponto final e a distância do fio. Então, vamos lá. A força sobre o segmento 3. Força sobre o segmento 3 será integral de I1 dL1 vetorial B2. O dL não mudou, continua sendo dz a z. O B2 continua sendo o mesmo, então não precisamos repetir esse cálculo de produto vetorial, já sabemos qual é o resultado. Mudam os limites de integração, dB até zero, e esse ρ agora não é mais L, é L mais A. Então, vou colocar aqui
pelo menos essa parcela, dz a z, produto vetorial μ0 e 2 sobre 2πρ, direção afim. Então isso já tem como resultado a força sobre o segmento 3 será I1 integral com z variando dB até 0, μ0 e 2 sobre 2πρ dz, direção a ρ. O sinal negativo pode vir tanto aqui quanto aqui na frente. Eu vou deixar aqui na frente porque ele vai desaparecer, vai ficar um sinal positivo devido ao cálculo da integral. Então, aqui ρ agora é A mais L. E o resultado fica menos μ0 e 1 e 2 sobre 2π A mais L. Resultado da integral fica z dB até 0. Então, como isso aqui vai ficar negativo, fica menos b, o menos com esse menos desaparece. Então, a força 3 é mais μ0 e 1 e 2 b sobre 2π A mais L. Direção a ρ. É uma força positiva? É esperado porque nós temos correntes em sentidos contrários. I2 é contrária a I1, então as forças são de repulsão. Então a força que essa corrente I2 produz em I1 é para lá, para fora. Falta a última força, ela é para cima ou para baixo. Se nós repetirmos todos os cálculos feitos até agora para a força 4, teremos o seguinte, teremos um resultado parecido com o da força 2, a dedução é praticamente igual. Então a força 4 será integral de I1 dL1 vetorial B2 ao longo do caminho 4. Seguindo todo esse passo a passo, o produto vetorial será o mesmo, mudam os limites de integração, e mudando os limites de integração fica simplesmente ln de L menos ln de A mais L. Na hora de juntar, fazer a soma de 2 ln, vai dar um ln de 1 que vai dar 0. Então a soma das forças 2 e 4 são 0. Então, essa integral aqui vai produzir uma força que é, não precisamos nem calcular, é μ0, corrente I1, corrente I2, sobre 2π, ln, L sobre A mais L. Ou, se trocarem o sinal dos dois lados, troca o sinal aqui, inverte o expoente, troca o sinal fora, fica também a mesma coisa, né? Então, eu vou colocar o sinal negativo aqui fora. E então, a força 2 é igual a menos a força 4. Isso significa que, nesse nosso arranjo, as forças acabam se cancelando, porque elas têm módulos iguais. A força 2 e força 4 são do mesmo módulo. Aqui eu não coloquei em escala, mas a força 1 é maior que a força 3. Como se verifica isso? A partir, então, da análise de cada uma das forças separadamente. Aqui o denominador é 2πL, na força 3 o denominador é 2πA mais L. Então, o denominador maior implica em força menor. Então, o resultado disso tudo, qual é a força total que atua sobre essa espira devido a uma corrente em um fio infinito?
A força total é a soma das forças. Eu vou colocar aqui só a força 1 e a força 4, a força 3, desculpa, porque a força 2 e a força 4 se cancelam. Então a força 1 é μ0, corrente I1, corrente I2, B, sobre 2πL, direção menos a ρ, mais a força 3, que é μ0, corrente I1, corrente I2, B, sobre 2π A mais L, direção a ρ. Vou colocar aqui força 2 igual a menos força 4. Então elas acabam se cancelando. Aqui podemos colocar alguns termos em evidência. Então a força que surge sobre a espira é μ0 I1 I2 B sobre 2π. Aqui surge um termo 1 sobre L e aqui um termo negativo. Eu vou colocar o negativo aqui, depois mantenho o sinal negativo no vetor unitário a ρ. Então essa é a força em Newton. Como o denominador aqui é maior, esse termo entre colchetes fica positivo e o sinal é negativo. Então, qual é a tendência dessa espira com uma corrente I1 passando por ela? Na presença da corrente I2. A tendência, a força final, faz com que ela tenda a se aproximar. Essa é a força resultante. Então, se abandonarmos essa espira de corrente na presença desse campo magnético, ela vai se aproximar até encostar. Isso é o efeito esperado. É um princípio, digamos assim, de um motor linear. Motor com uma ideia de conversão de energia elétrica em energia mecânica, né? Se essa espira for livre para se movimentar, ela vai adquirir uma certa energia cinética ao longo desse movimento. Então, vejam que o campo magnético produzido por I2 é um campo magnético desse formato, entra nesse lado da página, sai desse outro lado. O campo magnético produzido por essa espira é apontando para dentro no interior, apontando para fora em toda a parte externa. E a interação desses dois campos produz essa força. Aqui, mais uma vez, se quisermos uma força maior, basta aumentarmos as correntes I1 ou I2. Se aumentarmos o número de voltas colocarmos uma bobina aqui com N espiras, nós já estamos multiplicando N aqui no valor da força. E enfim, basta analisarmos graficamente aqui se tem então algumas relações interessantes, né? Quanto menor a distância, maior a força, e assim por diante. Então espero que vocês tenham compreendido esse exemplo numérico, como se resolve o cálculo de forças de interação magnéticas entre dois elementos de corrente. Isso pode ser estendido para qualquer arranjo. Por exemplo, se fossem duas espiras retangulares, teríamos que calcular campo magnético de cada um dos lados dessa espira retangular 2, digamos, e aplicar o cálculo desse campo magnético à espira retangular 1. Isso resultaria em 16 integrais, seriam 4 vezes 4 integrais. Então os problemas podem se tornar bem complexos dependendo do arranjo que essas correntes têm no espaço. Essas forças não são necessariamente só de atração ou repulsão, porque se nós invertermos o sentido da corrente I1, nós podemos também criar uma força de repulsão. Essas forças também podem ser capazes de torcer, de girar espiras no espaço. E é isso que nós vamos ver a seguir.
Como surge o torque? Como surge a tendência ao movimento circular quando nós temos distribuições de corrente no espaço? Esse sim é o princípio do motor, o princípio de funcionamento de um motor rotativo.